Agora que você já sabe o que é o flow, nós vamos aprender como podemos entrar nesse estado. Tudo o que nós aprendemos até aqui é pré-requisito para que a gente possa entrar no estado de flow. E isso já começa do seu propósito. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que foi o criador desse conceito de flow, ele identificou que nas pesquisas dele, para poder entrar no estado de flow, você precisa ter um motivo muito forte para isso. Não é qualquer motivo que você entra no estado de flow. Então, se eu tenho um propósito forte e ele é dividido em objetivos que nós aprendemos aqui, eu tenho com certeza um motivo muito forte. E só isso já facilita a minha entrada no estado de fluxo. Além do propósito, todos os outros assuntos que nós aprendemos aqui ajudam nessa questão. Perceba, até o módulo anterior, se você praticou tudo o que nós comentamos, você já vai ser alguém extremamente produtivo. A partir daqui nós vamos aprimorar isso para que você possa virar realmente uma verdadeira máquina de produtividade. E o Flow, ele é uma grande ferramenta para isso. Então, sim, para te ajudar a entrar nesse estado, ser disciplinado é ideal. Ter o hábito de criar novos hábitos vai permitir com que você possa praticamente ter um hábito de entrar no estado de fluxo. Assim como você estabelecer rotinas consistentes na sua vida, adotar práticas disciplinadas, ter um autocontrole, uma concentração mais apurada. Tudo isso vai te levar para você poder ter essa experiência. Você vai estar focado, obedecendo os blocos de trabalho, usando o Pomodoro que a gente aprendeu também. Tudo isso ajuda bastante, porque você vai ainda encontrar o seu tempo médio para você poder entrar no estado de flow. E com certeza, se você estabelece somente um bloco de 15 minutos, por exemplo, para poder fazer as atividades que você tem que fazer, isso não vai acontecer. Procure seguir aquela regra de blocos de 1 hora. E na medida em que você vá se acostumando com isso, você vai aumentando esse tempo até que fique, por exemplo, em 1h30. Nesse meio termo, você vai descobrir mais ou menos em quanto tempo você vai ligar essa chave do estado de flow, e aí você vai poder ajustar os seus blocos de trabalho da melhor forma possível. Com certeza você vai ter bons momentos aí de estado de flow, levando isso a sério. Nesse mesmo ponto de foco, eu te ensinei também sobre você ter uma lista de pensamentos, para você poder escrever algumas coisas que você lembrou momentaneamente e que aquilo não atrapalhe o desenrolar da sua atividade. Ou que você esteja, por exemplo, preocupado com alguma coisa, e aí você vai lá e anota. Isso vai servir para você manter o foco no presente, porque as pessoas que engrenam nesse estado, elas simplesmente começam e elas não terminam, nem vê que o tempo está passando. Elas não ficam parando para poder pensar em como que ela vai pagar a fatura do mês que vem, ou qual médico que ela vai escolher para poder fazer aquela consulta que ela precisa. Elas simplesmente desligam tudo isso. Então, enquanto que no foco eu até posso parar para poder pensar e anotar alguma coisa enquanto eu estou trabalhando, no estado de flow não. No estado de flow eu começo e eu nem percebo que eu acabei. Então, para evitar que esses pensamentos eles venham enquanto você está trabalhando, antes mesmo de pensar em entrar no estado de fluxo, você tem que anotar tudo que está na sua cabeça, naquela lista de pensamentos. Tente esvaziar a sua mente, como a gente já comentou aqui em aulas passadas. É claro, e muito importante, a questão de você se livrar das distrações e também criar um hábito para poder fazer isso. Dificilmente alguém entra no estado de flow tendo uma mesa bagunçada, tendo um monte de gente chamando você o tempo todo para você poder fazer outras coisas, ou se seu telefone está tocando a todo momento com notificações, com ligações, seja o que for. Claro, não é impossível entrar no flow se isso tudo estiver acontecendo, mas é muito mais difícil, principalmente para você que está aprendendo isso agora. Então, achar alguém com essa característica é realmente 1 em 1 milhão. Lembrando aqui que a questão de ser focado é um hábito também, e que o celular é um dos principais ofensores para que a gente não seja uma pessoa focada. Você tem que trabalhar com a verdade, lembra que eu falei? Então, elimine os pensamentos de mas é só uma olhadinha aqui nos stories, porque quando vê, você já está reunindo todo mundo para poder mostrar algum vídeo engraçado que você viu. Então essas coisas elas são muito mais fortes que nós. Não adianta a gente ficar lutando com tudo isso. Atualmente,
a maioria das pessoas estão muito procrastinadoras. E exatamente quando bater essa vontade de sair dos blocos de foco, é melhor com que a gente tenha se livrado de tudo isso. Por isso eu falo da preparação. Então perceba, esse estado mental, ele não é um método simplesmente que ligamos e desligamos. Nós temos que nos preparar para ele. E toda essa preparação, ela pode se tornar um hábito também, que com o tempo o seu corpo se acostuma praticamente a você entrar nesse estado de fluxo quando você quiser. Mas precisa realmente ter essa preparação antes. Uma coisa legal também no estado de fluxo é você ter na sua lista de tarefas prioritárias algumas atividades desafiadoras, que realmente te levam a pensar, a sair da caixa, sabe? Tente optar por tarefas que ofereçam um equilíbrio adequado aí entre as suas habilidades e o desafio que está sendo apresentado nos seus objetivos. Tarefas muito fáceis, elas podem te levar ao tédio, a querer mexer no celular, fazer tudo. Enquanto que as tarefas muito difíceis, elas podem também, o contrário, te causar ansiedade, exatamente por não estar conseguindo desempenhar aquilo. Então tente encontrar o ponto ideal para isso. Você pode também refletir sobre as atividades em que você já experimentou de estado de flow. Tente identificar os padrões, os elementos comuns para você poder replicar essas condições em outras situações. Ou seja, lembrar dos momentos que você já esteve nesse estado. Por que eu tive nesse estado? O que aconteceu? O que eu estava pensando? O que eu estava fazendo? O tipo de atividade que eu estava fazendo, para poder replicar essas mesmas condições nas próximas atividades. No módulo anterior, nós falamos sobre o autoconhecimento, a autoconsciência, e isso deve ser aplicado em todo momento na sua vida. É importante criar esse hábito também, porque leva você a se avaliar melhor e a mudar a rota quando necessário. Então, quando você se avalia, o momento que você entrou no estado de fluxo, fica mais fácil identificar que motivos levaram você a conseguir fazer isso. Daí é só você repetir e testar aquilo. Como em geral, nós vamos iniciar os nossos trabalhos produtivos em empresas, até para que a gente possa se destacar mais e assim ter um salário melhor, um cargo mais alto. Tem umas perguntas que também podem te ajudar a entender melhor sobre você mesmo, nessa busca do autoconhecimento, até para poder facilitar o que nós estamos aprendendo aqui. Então vamos lá. Primeiro, qual o significado do meu trabalho? Isso é para você refletir se faz sentido o que você desempenha ali na empresa. Porque muita gente é travada na produtividade porque faz o que não gostaria de estar fazendo. Ou mesmo que tem muita gente que nem sabe o que está fazendo. Para que serve aquilo que ela faz? Em que isso ajuda? Ter esse tipo de conhecimento, isso pode te dar mais motivação para você trabalhar. E por consequência, você se sentir desafiado a fazer aquilo. E o desafio é um dos impulsionadores para você poder entrar no estado de flow. Segundo, no que eu sou realmente bom? Será que você é aquela pessoa que faz tudo, que a todo momento está resolvendo o problema, e principalmente dos outros? Ou você é aquele especialista de uma determinada área e que está seguindo a sua estratégia? É importante que você possa identificar no que você trabalha com mais facilidade. Isso vai facilitar muito o seu hiperfoco nas atividades. Terceira pergunta, que elogios vão te fazer quando você sair dessa empresa? Ou seja, quais os trabalhos que eu fiz que fizeram realmente a diferença? Será que você trabalha pensando dessa forma? Você tem que entender que esse curso ele vai te levar muito mais além do que ser uma pessoa produtiva. Eu vou a todo momento instigar você, te desafiar a fazer mais do que você faz hoje. Porque isso faz com que você possa crescer na vida, na sua profissão, onde for. Assim como isso aconteceu comigo. Então, aonde for, nós precisamos deixar a nossa marca, fazer a diferença naquilo que a gente está fazendo. E saber que nós fizemos isso em algum lugar, ou onde nós estamos trabalhando, é muito favorável para poder você entrar no estado de flow. Quarta pergunta, que tipo de carreira eu quero construir para mim? Você está ali trabalhando, mas às vezes vem aquele pensamento, de frustração em relação àquilo que você está fazendo. Será que você está fazendo o que gostaria de fazer? Eu mesmo, quando eu era desenvolvedor, eu via aquilo como algo temporário para mim, porque eu sempre senti uma pegada muito maior no quesito de liderança. Claro, era legal, eu curtia fazer desenvolvimento de software, eu dizia que eu me sentia um deus, porque um desenvolvedor ele pode desenvolver, construir qualquer coisa com código, mas mesmo assim eu ficava impaciente em relação àquilo na época.
Pode ser que esse tipo de coisa ele aconteça com você também. Pode ser que até que você tenha algum dom aí escondido e nem você sabe. E por que eu estou falando isso? Exatamente porque isso pode de alguma forma consumir uma energia importante aí no seu cérebro que não deixa você ser produtivo e por consequência que não consiga chegar a esse estado de fluxo. É muito importante na produtividade que a gente saiba exatamente o que a gente quer na vida. E eu falo para aquele momento, para esse ano que você está vivendo agora. Não precisa ser para a vida inteira. Eu, apesar de ter muita coisa já definida para muitos anos para frente, inclusive, eu não tenho um planejamento ainda para que quando eu tenha 50 anos de idade, o que eu vou fazer? Eu tenho uma meta de estar assim, aposentado daqui até lá, aposentado entre aspas, porque acho que eu não vou conseguir parar de trabalhar assim, eu sou muito agitado. Mas aí tudo pode mudar, eu não sei, é futuro, vai chegar ainda. E não tem problema se mudar. Mas para agora é importante ter essa preocupação, para que a gente possa realmente agir e criar esse planejamento a curto prazo, a médio prazo no máximo. Então, se você é daquelas pessoas que ainda não sabem o que querem na vida, comece a se preocupar, volta lá para a aula de propósito e começa a praticar muito bem isso. Quinta pergunta: que lições de vida eu quero deixar para os meus netos? Eu acredito que a vida ela é um aprendizado que vem de pais para filhos, das pessoas experientes para as pessoas mais jovens e assim por diante. É realmente uma pena, e entenda bem o que eu vou falar aqui, que a maior parte das nossas experiências, daquilo que a gente aprendeu, são sobre princípios e valores. Eu digo isso porque se eu tivesse aprendido com os meus pais a ter a mente que eu tenho hoje, moldada para resultado, moldada para produtividade, há cerca de 20 anos atrás eu já teria iniciado uma trajetória completamente diferente, uma trajetória empreendedora. Né? Com certeza. E eu não estou falando aqui que é culpa dos nossos pais, ok? Muito importante isso. Isso é um sistema implantado pela sociedade há séculos. E é fácil de perceber isso quando nós olhamos a quantidade de pessoas ricas que o mundo tem, que não passa nem de 1% de toda a população. Quando nós olhamos então os que são bilionários, por exemplo, não chega nem a 0,001%. E eles juntos levam mais de 12% da riqueza do mundo inteiro. Então, além dos princípios e tudo aquilo que você já viveu no mundo, quais são as lições que você gostaria de deixar? Com base em aprendizado, sim, valores, princípios, mas também de resultados, de entregas que você fez na sua vida. Sexta pergunta: qual que é o meu trabalho ideal? Será que você tem propensão de ser uma pessoa mais da operação? Ou seja, que realmente executa as atividades que foram propostas pelos seus líderes? Que melhor enxerga uma forma de executar e acaba sendo o melhor naquilo que está fazendo? Ou será que você tem propensão de ser alguém da liderança? Não há problemas em ser nenhum e nem outro. Não é isso que eu estou falando. Até porque o importante é ser feliz naquilo que a gente está fazendo. Mas é importante que você defina isso. Até para você poder seguir com o fluxo do seu planejamento. Aí você pode estar se perguntando agora, né? Mas o que essas perguntas têm a ver com o estado de flow? Quanto mais certo você tiver daquilo que você quer, maior a probabilidade de você poder entrar no estado de fluxo. As perguntas, elas são para você poder refletir e ficar sossegado em relação às suas escolhas, as suas estratégias e realmente a dedicar o dia a dia para poder executar. E também quanto mais feliz e satisfeito você tiver com aquilo que você faz, maior a probabilidade que você tem de entrar no hiperfoco. O estado de flow, de acordo com as pesquisas que foram feitas, ele está ligado diretamente ao prazer que nós sentimos em realizar uma atividade. Então essas perguntas, elas podem ajudar a identificar se você realmente está satisfeito com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua forma de agir. E estando isso tudo ok, isso se torna um dos maiores facilitadores. Imagina você entrar no estado de flow para poder fazer uma tarefa que você sempre passa a raiva de fazer aquilo. Você não vai entrar nunca, não vai dar certo, você não vai conseguir. Então tudo isso que eu falei precisa estar muito bem alinhado na nossa cabeça. Então pare agora, volte um pouco esse vídeo nas perguntas, reflita em cima de cada uma delas, anote aquilo que você refletiu, responda e leve isso para você poder fazer novos planos de ações em sua vida. Nos vemos então na próxima aula.